Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, de vocês terem vencido o frio. Está ficando cada dia mais frio, mas que a nossa comunhão nos aqueça, que a presença de Deus entre nós seja esse calor, esse fogo que nos aquece. Não apenas o nosso corpo, por estarmos juntos, mas também a nossa alma, o nosso espírito. E eu gostaria que hoje nós meditássemos nas palavras do Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, e nós leremos dos versos 7 a 14. Mateus 12, de 7 a 14. O texto bíblico na Nova Versão Internacional diz assim: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Só para explicar o contexto aqui, Jesus mais uma vez está conversando, está debatendo, está contrariando, contrapondo os fariseus. Eles estão conversando sobre o sábado, eles estão conversando sobre interpretações da lei, sobre como ver e ler o dia de sábado. E Jesus diz: se vocês entendessem, se vocês soubessem, se vocês percebessem o que significa eu desejo misericórdia e não sacrifícios, vocês não teriam condenado inocentes. Se vocês entendessem que Deus quer misericórdia, que Deus quer que vocês andem em misericórdia e não fazendo sacrifícios, Deus não está interessado em você ir para um grande congresso, em você subir uma montanha, em você ir para um grande seminário, em você participar de coisas e de eventos gigantescos. Deus não está preocupado com os sacrifícios. Deus está preocupado com uma vida que demonstre misericórdia, é o que Jesus está dizendo aqui. Se vocês soubessem o que significa isso, ele diz aos fariseus, vocês não teriam condenado inocentes. O versículo 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Jesus estava conversando com fariseus, com mestres da lei, com religiosos, e saindo do ambiente da conversa, Jesus foi para a sinagoga deles, desses fariseus, desses mestres da lei. Jesus foi jogar fora de casa, na casa deles. Versículo 10. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Chegando na igreja, chegando na sinagoga, já era possível ver de cara um homem com uma deficiência física. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles, os fariseus, os mestres da lei, lhe perguntaram. Eles olharam para o homem, provavelmente conheciam aquele homem, ele devia ser frequente na sinagoga, eles olhavam para ele, mas não viam nele a sua debilidade, a sua necessidade, a sua fragilidade, o seu problema. Eles aproveitaram aquela situação para fazer um peguinha com Jesus. E a pergunta é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E o deficiente físico, aquele homem que estava lá, estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Não é que a mão do cara ficou quase 100%, não é que ela ficou muito melhor do que estava, ela ficou perfeita, como era a outra mão dele. E o versículo 14. Então os fariseus glorificaram a Deus e seguiram após Jesus. É isso? Sim ou não? Não, né? Então os fariseus saíram e começaram a testemunhar a respeito do que Jesus fez. Também não. Os fariseus começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. O tema aqui é sábado, e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre sábado.
que sábado representa para nós. Nós não somos uma igreja que guarda o sábado como um ritual religioso. Nós não somos adventistas do sétimo dia. Também não somos adventistas do primeiro dia. Nós não temos o domingo como o dia especial da semana, como se os outros não fossem, como se os outros dias não fossem do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Mas aqui Jesus está lidando com a situação do sábado. Havia um mandamento. O sábado é o quarto mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Deus havia ordenado que o povo guardasse o sábado, e isso tendo a memória do que Deus fez durante o processo de criação, onde ele faz o mundo e descansa no sétimo dia. Então o sábado era esse período, tinha essa representação do descanso, da pausa, até mesmo do prazer, porque Deus teve prazer naquilo que fez, naquilo que criou. O sábado também, de acordo com Deuteronômio 5,15, tinha relação com a libertação do povo do Egito. Representava o processo de Deus tirar o povo que antes vivia como escravos no Egito. Deus tirou o povo de lá para uma terra que emana leite e mel. Isso é sábado, isso é descanso, é pausa no sofrimento, no cansaço, no trabalho forçado, como eles faziam no Egito. Mas o sábado, aos poucos, ele foi se tornando cada vez mais burocrático. O sábado que havia sido criado para o homem, para o benefício do homem, o sábado que havia sido criado para o nosso descanso, para o nosso deleite, para o nosso prazer, aos poucos foi se tornando um conjunto de leis, até mesmo assim, difícil de ser seguido. Os rabinos, a tradição rabínica era muito rígida com relação ao cumprimento do sábado, tinham cerca de 39 categorias que configuravam trabalho e não poderiam ser feitas durante o sábado. Você não poderia, obviamente, arar a terra, pegar peso e martelar as coisas, serrar, isso tudo é trabalho. Mas você também não podia andar por uma distância muito longa, havia uma limitação de passos que você poderia dar durante o dia. Você não poderia, por exemplo, curar, se você é um médico e tem alguém doente no sábado, você não pode visitar essa pessoa, você não pode receitar algo para essa pessoa tomar, é sábado. Não faça nada, deixa a pessoa. Se a pessoa não vai morrer, se a enfermidade que ela está não é uma enfermidade que vai matá-la ali, agora, deixa ela sofrendo, amanhã, domingo, você vai lá e resolve a situação da pessoa. Não podia nem sequer acender uma fogueira, montar uma fogueira, não podia. Até hoje, judeus muito ortodoxos, em lugares muito ortodoxos em Israel, existem prédios onde os elevadores, no sábado, param em todos os andares. Porque o judeu clicar no botão do elevador, a faísca elétrica que aquilo gera para movimentar o elevador é considerado trabalho. Então, no dia de sábado, os elevadores funcionam automaticamente parando em todos os andares, que aí quando chegar ao seu andar, você desce. Para não ter que nem sequer apertar um botão. Isso porque o sábado foi se desvirtuando e foi se tornando uma coisa muito complicada de ser seguida. Na época de Jesus, o sábado era até mais do que guardar um dia religioso, uma prescrição religiosa. O sábado era uma identidade do povo. Os romanos, que dominaram toda a região, que dominaram todo o mundo conhecido daquela época, dominaram também a Judéia, e os judeus estavam debaixo do domínio político e militar romano. E uma forma dos judeus fincarem o pé e dizerem: nós temos a nossa identidade, não vamos nos render à cultura romana e à religião politeísta romana. Uma das formas dos judeus mostrarem que eles tinham uma identidade própria era guardando o sábado. Nós guardamos o dia do Senhor, nós guardamos o sábado. Então o sábado era símbolo de resistência política, era símbolo de pureza, era muito importante para os judeus e tinha toda essa burocracia para ser guardado. E Jesus aqui vai a uma sinagoga no sábado. E chegando na sinagoga, ele vê um homem com a mão mirrada, a mão ressequida, a mão atrofiada. E os líderes religiosos, os fariseus, que já estavam num embate com Jesus,
Sabiam que Jesus não conseguia vir uma pessoa em sofrimento e não fazer nada. Jesus não conseguia enxergar alguém que está precisando de ajuda e ser indiferente. Eles sabiam disso. Então, quando eles viram que o homem estava ali com uma limitação, com uma deficiência, eles pensaram, Jesus vai curar ele, quer ver? Então vamos logo perguntar. Eles aproveitaram a dor daquele homem, eles viram aquele homem e não consideraram o seu sofrimento, mas usaram aquele homem como pauta de um debate. Vamos debater com Jesus aqui agora. Não importa essa pessoa, não importa o que ela está sofrendo, não importa o que ela está sentindo, nós podemos debater sobre isso que ela está vivendo. Nós podemos pegar Jesus através desse sofrimento que esse cara aí está passando. Então eles perguntam para Jesus, Jesus, pode curar alguém no sábado? A nossa tradição, a forma como nós lemos a lei, tudo o que nós construímos de conhecimento teológico, permite nós curarmos alguém no sábado? Os médicos não podem curar, os médicos não podem tratar ninguém. Esse homem está com a mão atrofiada, isso aí não é uma doença, não é uma enfermidade para a morte. Pode curar alguém no sábado, Jesus? E a resposta de Jesus, e Jesus se utiliza de uma estratégia, de uma retórica muito utilizada por rabinos daquela época também, que é colocar uma coisa pequena em comparação com uma coisa maior. Colocar uma coisa de menor importância para comparar com uma coisa de maior importância. Então Jesus diz, se uma ovelha de vocês caírem num buraco e estiverem ali com perigo de morrer, ela caiu no buraco, vocês não vão salvar se for sábado? E a pergunta é retórica porque qualquer pessoa salvaria. Um bichinho, um animal que está ali, caiu e está em sofrimento, qualquer um salvaria, inclusive no sábado. E Jesus então pega essa coisa que é menor e faz a comparação com o que é maior. Ele diz, quanto mais vale um homem, um ser humano que está em sofrimento, quanto mais vale uma pessoa. Mas os religiosos, os fariseus, não se importam com as pessoas, eles se importam com os temas, eles se importam com fazer algo para envergonhar Jesus na ocasião aqui. Hoje em dia ainda nós percebemos, olhando para nós, para o nosso umbigo, para a nossa religião, para as nossas igrejas, nós evangélicos, quantas vezes nós deixamos de restaurar uma pessoa por causa do que as normas religiosas dizem, por causa do que a tradição diz, por causa do que as interpretações que aprendemos dizem. Então nós deixamos de olhar para a pessoa, nós ignoramos a pessoa e começamos a debater sobre o problema da pessoa. Ninguém vê a pessoa em si, mas nós começamos a debater sobre os temas que envolvem o sofrimento daquela pessoa. Eu fico muito grato a Deus porque eu sei que Deus dará a nós a oportunidade de lidarmos com pessoas diferentes o tempo todo. Com pessoas atípicas, pessoas diferentes de nós. Aqui na nossa comunidade nós temos pessoas neurodivergentes. Nós temos pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Nós podemos aprender com as diferenças e podemos aprender a lidar com essas pessoas e acolher essas pessoas, porque nós temos que ter misericórdia. Deus não está se importando muito para a quantidade das músicas que a gente toca, se a gente cantou bem ou mal, se a gente faz culto só no domingo ou tem todos os dias da semana. Deus não está ligando muito para isso. Ele está se importando com o seguinte, vocês agem com misericórdia ou com sacrifícios? Que sacrifícios eu quero misericórdia. Eu sou grato a Deus porque Deus tem nos dado pessoas diferentes. E nos dará ainda mais, em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus porque nós tivemos aqui congregando conosco por muito tempo um casal homossexual, 2 homens. E por mais que tenhamos pensamentos diversos e diferentes sobre o assunto, eles nunca reclamaram de que foram maltratados, de que foram olhados com um olhar condenatório.
de que foram invisibilizados ou que as pessoas trataram diferente. Pelo contrário, ontem, conversando com eles, o Clécio disse que está morrendo de saudade da gente. E provavelmente virá no próximo domingo. Sou grato a Deus porque nós precisamos ter essa visão que Jesus tinha, de não fazer do problema, do dilema da pessoa, um motivo de debates e esquecer a pessoa, invisibilizar a pessoa. Jesus viu aquele homem e a dificuldade dele. Jesus não queria debater com os fariseus, ele queria curar o homem. E essa história me leva a aprender duas coisas. Hoje são só 2 pontos que eu quero tratar com vocês aqui. E o primeiro deles, falando sobre sábado, o primeiro deles é que sábado é dia de potencialização da vida. Sábado é dia de aproveitar a vida. Sábado é dia de nós celebrarmos a vida que Deus nos deu. É sábado, é celebração, é lazer, é desfrute daquilo que Deus nos deu. Esse homem estava ali, Jesus disse para ele, estenda a sua mão. E ele estendeu e a mão ficou perfeita como a outra. Jesus potencializou a vida daquele homem. Se ele era limitado para fazer certas coisas, agora não é mais. Se ele tinha dificuldades de se inserir socialmente, talvez pela sua deficiência, e na época havia um preconceito com deficientes, agora não é mais, porque Jesus melhorou a vida daquele rapaz. Sábado é dia da gente fazer o bem, da gente fazer o que é correto, da gente melhorar a vida das pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, a forma como Jesus enxerga santidade talvez se diferencie da forma como nós aprendemos o que é ser santo. Porque nós aprendemos, santo é separado. Separado é ser diferente. Nós falamos de modo diferente, nós ouvimos músicas diferentes, nós nos vestimos de forma diferente, nós praticamente falamos um idioma diferente. E isso é ser o santo. E Jesus mostra que ser santo é se importar com a vida humana. Santidade não tem a ver com um monte de coisas que nós não podemos fazer, tem a ver com as coisas certas que temos que fazer. Nós somos chamados a fazer o bem, a se importar com a vida, a dinamizar a vida das pessoas sempre que pudermos. Se alguém entra em contato conosco, se alguém entra em contato comigo, com você, com essa comunidade, a pessoa tem que sair de perto de nós, ela tem que sair daqui pensando, eu me sinto mais vivo, eu me sinto com mais vontade de viver e aproveitar a vida, eu sou mais grato a Deus por aquilo que Ele fez comigo, porque eu sinto que há algo em mim, uma força em mim que me chama para a vida. Se a pessoa entra em contato conosco e a vontade dela é de morrer, se ela chega para conversar com você e ela sai muito pior do que ela chegou, tem algo errado conosco. Mas algo que eu aprendo aqui também, além de que sábado é a potencialização da vida, é a celebração da vida, é fazer coisas boas, sábado também é dia de descanso. Descanso em Deus. Enquanto nós descansamos, Deus trabalha. O sábado é assim. O sábado era para as pessoas interromperem o seu trabalho, pararem, pausarem, descansarem, dormirem, se aquietarem. Como Deus dizendo ao povo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não depende do trabalho de vocês. Tem momento que vocês têm que se aquietar e descansar. Deixa comigo, eu faço, eu trabalho. Sábado é dia de nós nos lembrarmos disso. Às vezes nós celebramos sábados na nossa vida de forma voluntária. Nós estamos com isso em mente, nós pensamos, Deus é bom, a minha vida está nas mãos de Deus, eu aguardo em Deus, eu estou em Deus, eu estou confiante em Deus, Deus vai me livrar, Deus vai me abençoar, eu descanso em Deus. Mas tem vezes que a gente está mais fraco, ou que algo está ruim na nossa vida, a gente se esquece, e a vida, ela nos relembra em alguns momentos que nós dependemos de Deus. Às vezes nós passamos por situações onde nós pensamos, eu dependo totalmente de Deus nessa situação.
preciso de Deus integralmente aqui, eu não posso fazer nada. Conversando com a Fran, semana passada no podcast dela, ela estava me contando um pouco da história dela e ela disse que quase faleceu. Se eu não me engano, ela teve uma parada mesmo durante um tempo, uma parada cardíaca. E eu achei muito legal o que ela disse, que em algum momento, chegou um momento onde ela entendeu que morrer ou viver estava completamente nas mãos de Deus. Ela não podia fazer nada para contribuir para ela continuar vivendo. E aparentemente ela iria morrer. E com a força que lhe restava, ela fez uma oração, ela pensou no Francisco e ela orou pedindo a Deus para que poupasse a vida dela. E para a glória de Deus, nós ainda a temos no nosso meio. Às vezes, chegam momentos da vida onde o sábado é meio forçado, onde as nossas atividades elas são interrompidas e nós não temos o que fazer se não depender de Deus. Quando às vezes há uma interrupção financeira, e eu já passei por privações, principalmente quando nós éramos mais novos, eu, a minha irmã, meu irmão, os meus pais. Meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe sempre foi muito trabalhadora, mas às vezes a crise era tanta que faltava emprego, faltava trabalho para o meu pai. O dinheiro que entrava dentro de casa não era o suficiente. O nosso trabalho foi interrompido. Nós dependíamos totalmente de Deus para nos alimentar. Eu já fui pessoa que dependeu, que precisou de cesta básica. E eu acredito que a minha história faz coro com algumas das histórias de vocês que também já passaram por situações difíceis na vida. E nesses momentos nós éramos totalmente dependentes de Deus. E Deus fez a parte dele, nunca nos faltou, nunca falhou. Moveu irmãos que agiram de forma generosa e levavam o que a gente precisava, quando a gente precisava. Deus nos abençoou, Deus nos abençoa, porque quando nós paramos, quando nós estamos no sábado, quando nós paramos de trabalhar, Deus vai continuar trabalhando por nós, nós podemos descansar em Deus. É por isso que para mim, é muito caro a forma como nós usamos os recursos dessa comunidade. O William já comentou hoje. Parte do dinheiro que você que contribui, parte do dinheiro que entra na nossa comunidade, vai para comprar cestas básicas, para ajudar pessoas a fazer uma consulta, para potencializar, para ajudar a vida de alguém, para ajudar famílias que precisam. O dinheiro que entra aqui, o dinheiro que nós arrecadamos, não pode ser única e exclusivamente para essa estrutura, para manter essa estrutura. Do contrário, isso aqui não é igreja, é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Igreja de Jesus é para as pessoas, é para ajudar e abençoar as pessoas. E sendo assim, se o sábado é isso tudo, ele não pode ser apenas um dia da semana que nós guardamos, não pode ser apenas um ritual que nós seguimos. Sábado tem que ser um estilo de vida. Nós precisamos viver no sábado. Se você é um cristão e Jesus é o Senhor do sábado, o Filho do homem, como ele diz, é Senhor do sábado, então sábado tem que ser uma forma como nós vivemos, um modo de vida. E nesse modo de vida, nesse caminhar do Shabá, do sábado, o caminhar na presença de Deus, descansando em Deus, então nós precisamos nos fazer duas perguntas. A primeira, como é que nós guardamos o sábado então? Se sábado não é só um ritual, se sábado não é só um dia que nós vivemos, se sábado é a forma como nós vivemos, como é que nós guardamos o sábado? E a resposta é: nós guardamos o sábado todas as vezes que nós priorizamos as pessoas ao invés das normas. Nós guardamos o sábado quando nós nos importamos muito mais com a pessoa, com o sofrimento dela, do que com os debates gerados em torno do sofrimento dela. Nós nos importamos com a pessoa.
Nós guardamos o sábado quando nós perdoamos e buscamos uma vida de reconciliação uns com os outros. Nós guardamos o sábado cada vez em que nós paramos a nossa agenda, nós interrompemos a nossa agenda, porque a agenda de todo mundo é muito corrida. Hoje em dia, se você pergunta se a pessoa tem tempo sobrando, ninguém tem. Mas quando você interrompe a sua agenda para se dedicar a alguém, para passar tempo com alguém, com um amigo, com uma amiga, com um irmão, porque você quer abençoar aquela pessoa, isso é guardar o sábado. Isso é viver o sábado diante de Deus. Quando você se preocupa com a sua saúde física, mental, espiritual, isso é guardar o sábado. Quando você se preocupa com você, com o seu bem-estar, porque sábado é dia de descanso, é dia de vida. Essa semana eu conversei com um irmão que disse: Vinícius, eu fui no psicólogo e me sinto bem, eu me sinto melhor, porque eu conversei, eu pude expor ali o que eu estava sentindo e foi bom para mim. Eu fiquei muito feliz, porque isso é sábado, isso é você cuidando de si, e você estando bem, você vai cuidar de outros. Isso é você se preocupando com você, com a sua saúde psicoemocional, isso é bom demais. Mas uma outra pergunta que nós temos que fazer é: quando é que eu quebro o mandamento do sábado? Como é que eu piso no sábado? Como eu deixo de cumprir o sábado? E a resposta é: cada vez que você prioriza as normas, cada vez que você prioriza as tradições, cada vez que você se utiliza desse livro sagrado para ferir, para matar, se utilizar da lei para matar pessoas, você está quebrando o sábado, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, diz Jesus. Jesus se importa, as leis, as coisas foram feitas para o benefício do homem e não o homem para o benefício das normas. Toda vez que nós preferimos estar corretos, defender a nossa razão, ao invés de sermos compassivos, de sermos misericordiosos, nós estamos quebrando o sábado. Eu já falei aqui de como eu fui no passado, acho que o André acho que era do grupo do Teologando também, na época que a gente ficava discutindo. Quantas vezes, quantos argumentos, quantas coisas eu falava para demonstrar conhecimento, independente se eu ia humilhar a pessoa, se eu ia magoar a pessoa, eu queria destilar minha sabedoria, eu não estava nem aí. Cada vez que nos importa muito mais mostrar o nosso conhecimento, a nossa retórica, a nossa sabedoria, e nos importamos muito menos com como essa pessoa vai se sentir ouvindo isso. Será que eu estou sendo misericordioso? Será que eu estou ferindo essa pessoa com o que eu estou dizendo? Então nós estamos quebrando o sábado. Cada vez que nós escondemos a nossa amargura, a nossa rigidez atrás da desculpa de eu estou defendendo a sã doutrina, cada vez que nós nos escondemos atrás desses discursos, nós estamos nos parecendo com os fariseus. Nós estamos indo em busca de ferir, de magoar, de matar. Nós não nos importamos com ninguém em nome de defender um pensamento. E eu termino lendo o versículo 14. Ele diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Irmãos, que religião é essa? Que religião é essa que aprova a maldade feita dentro do seu circo e reprova a bondade feita fora dos protocolos? E quem faz diferente de mim, eu mato, eu não aceito, porque tem que fazer do jeito que eu faço. Eu só aceito se fizer da forma como eu faço, se pensar do jeito que eu penso. Como Jesus veio lendo a lei de um modo muito diferente dos fariseus, se importando com as pessoas, tendo misericórdia das pessoas. Eles queriam matar Jesus. E nós estamos falando aqui de lideranças religiosas, gente. Fariseus, os mestres, os maiores sabedores da Torá.
Eles queriam matar o Filho de Deus por causa das divergências teológicas que tinham. Aconteceu agora, muitos aqui devem saber do que aconteceu recentemente aqui na nossa cidade, uma igreja, uma comunidade que foi invadida. Como assim, Vinícius? Metaforicamente? Não, fisicamente. Invadida, quebraram os cadeados, entraram dentro da igreja. Quem, Vinícius? Bandidos, ladrões, assaltantes, traficantes? Não. Outros crentes. Crentes novos na fé. Gente que não sabia direito o que estava fazendo. Não, lideranças religiosas. Invadiram uma igreja. Eram igrejas rivais. Não tinha que ter rivalidade entre igrejas, apesar de que a gente sabe que tem algumas. Mas não, era gente da mesma denominação. Que invadiram uma igreja local para disputar poder, para mostrar quem manda na igreja. Que tipo de religião nós temos praticado que nos leva a parecermos facções criminais? Mas voltando para as palavras de Jesus e voltando para a gente aqui, eu não sei qual é a sua atrofia, se você tem alguma, atrofia, quem sabe emocional. Você tem dificuldade de se relacionar, você tem dificuldade de fazer amizade, você tem dificuldade de cultivar o amor com a pessoa, você tem dificuldade, você é atrofiado em determinadas áreas. Eu não sei como é que você está. Eu não sei se a sua atrofia é espiritual. Se você diz assim, Vinícius, eu tenho desejo de me envolver na igreja, eu tenho desejo de me envolver na vida da igreja, tenho desejo de contribuir, tenho desejo de participar das coisas, mas eu não consigo. Quando eu vou para fazer algo, quando eu vou colocar o meu nome lá no grupo assim para fazer algo, eu estou atrofiado, não consigo romper. Não consigo lutar contra pecados, eu não consigo. Pode ser que hoje seja o dia, porque você tem as suas atrofias, eu tenho as minhas. Pode ser que hoje seja o dia que Jesus diga para nós, estenda a mão. Tente mais uma vez. Vá agora e faça aquilo que você sempre tentou fazer sem sucesso, mas agora eu estou te falando, pode fazer que agora vai acontecer. Talvez seja hoje o dia que Deus diga isso para nós e a gente rompa com isso na nossa vida e a gente consiga. E eu quero orar com você, quero orar por você, para que Deus faça isso conosco, para que Deus nos abençoe, para que Deus faça esse milagre nos ajudando a ter mobilidade, para que a gente consiga fazer as coisas, para que a gente se engaje nas coisas, para que a gente viva bem e aproveite a nossa vida. E que nós sejamos sábados uns para os outros, vida uns para os outros, descanso uns para os outros. Feche os seus olhos, vamos orar.